Amém? Jesus é o Senhor. Jovens, vocês não sabem a alegria de ver vocês aqui. Acho que todos que estão servindo nessa conferência e os que ainda nem estão aqui, mas estão orando por vocês, saber que vocês estão aqui traz muita alegria. Teve a oração dos adolescentes, teve a oração dos jovens, teve a oração dos que servem. E vocês estarem aqui, diga, é um milagre. Fala assim, é um milagre. Já é um milagre, tá? E nós queremos que o Senhor vai operar muitos outros milagres. Mas de tudo aquilo que nós já ouvimos, pelos hinos, pelo compartilhar dos irmãos, eu queria separar um tempo agora para a gente orar. Amém? E uma dica, quando você não tem palavras para orar, tem um livro maravilhoso, cheio de orações. Você sabe qual é? Quem chuta? A Bíblia. Esse é o melhor livro para você buscar as melhores orações. E eu queria que vocês repetissem comigo uma oração que está aqui no Salmo 139, versículo 23 e 24, que fala assim, eu vou falando e vocês repetem. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã. Vem sondar os nossos corações. Vem sondar os nossos pensamentos, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos te ouvir, Senhor. Queremos ouvir a voz que vem da tua boca. Senhor, nós cremos que muito mais do que as nossas palavras, daquilo que nós falamos aqui, muito mais do que os hinos que nós cantamos, Senhor, nós cremos na ação do teu Espírito, que sonda e que conhece o mais íntimo de cada um aqui. E nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito alcance o coração de cada um e fale ao coração de cada um e atraia cada um para ti, que cada um possa ouvir esse convite dessa conferência, mais perto, mais perto, mais perto. Senhor, nós queremos estar mais perto. Vamos falar juntos? Senhor, eu quero estar mais perto. Amém. Essa conferência, nós vamos ter ainda 6 mensagens. E cada mensagem vai ser um degrau, vai ser um passo para nós nos aproximarmos do Senhor. Essa vida nunca vai parar, porque o Senhor é maravilhoso. Eu queria falar um pouco desse tema, mais perto, usando uma ilustração que um dia eu ouvi e eu gostei muito. Eu vou até pedir para os irmãos projetarem aqui. Foi quando um menino perguntou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? Imagine, qual o tamanho de Deus? Aí o pai falou: depende. Mas, depende? Depende de quão perto você está dele. Aí o pai pegou o menino, tirou ele de casa e estavam passando uns aviões. Vocês estão vendo o avião ali? Consegue ver, não? Qual o tamanho do avião ali? Um mosquito? Ah, pai, o avião é o tamanho de um mosquito. Aí ele pediu para... Vamos andar mais um pouquinho. Chegou perto do aeroporto. Opa, aumentou um pouquinho, não aumentou? Aí ele falou: vamos chegar mais perto. Pode passar para o outro. Olha o tamanho do avião. Mas cresceu ou não? Aí, vamos para o aeroporto. Aí quando chegou lá, vocês conseguem ver o tamanho das pessoas ali atrás? Perto desse 737? Qual o tamanho do avião e qual o tamanho da pessoa? Aí ele, mais perto, a última. Olha só. Então, moral da história, o tamanho de Deus depende
de quão próximo você está dele. Talvez para alguns aqui, Deus está lá longe, pequenininho. Para outros, não, eu já vi Deus na minha família, na hora que eu orei pela prova, Deus me abençoou. Na hora que eu pedi para o Senhor me livrar de um acidente, Deus me livrou. Outros têm uma experiência mais próxima. Eu não sei, jovem, qual é a sua distância de Deus. Talvez você pergunte, poxa, por que alguns irmãos amam tanto o Senhor? Por que alguns irmãos se consagram tanto ao Senhor? Eu estou lendo um livro que chama História da Igreja. E lá tem muitas histórias dos mártires. Cada vez que eu leio aquela história, eu choro. Eu falo assim, eu estou tão aquém. Essas pessoas, eu li lá no século terceiro, né? Enquanto as pessoas eram lançadas nas arenas, e a turma toda assim, morte aos cristãos, morte aos cristãos. E ouvia-se o rugido do leão. Alguém já ouviu o rugido do leão? Eu ouvi uma vez, no zoológico de San Diego. Encheu o zoológico. Um leão encheu o zoológico. É temeroso. Imagina os leões famintos, rugindo naquela cela lá. E quando os leões davam uma parada, sabe o que as pessoas ouviam? Os cristãos orando e cantando. O louvor e o cântico deles falou mais alto do que o rugido dos leões. Mas o que levou essas pessoas a entregarem as suas vidas, contando, louvando? Eles conheceram Deus de perto. Eles viram que as coisas desse mundo são muito pequenas comparadas a esse grandioso Deus. E que a vida nesse mundo é uma gota de água perto de um oceano. É ou não é verdade? A nossa vida aqui, qual o tamanho dela? Quanto tempo nós vamos viver? Uma gota. Se nós cremos em Jesus, nós temos um oceano. Nós temos a eternidade. E a eternidade, o próprio Jesus definiu, não é questão de tempo. Em João 17, Jesus disse que a vida eterna é que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem Tu enviaste. Então a vida eterna não é só a questão de tempo, é de conhecer esse Deus, que nem nós cantamos, grandioso, sublime, maravilhoso. Ele um dia pousou aqui. E por meio de Jesus, nós podemos conhecer a grandiosidade de Deus. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é: onde você está hoje? Qual é a sua distância de Deus? O tema é, fale bem alto, fala o tema. Mais perto. Então eu não sei se você está muito longe ou se está muito perto, mas há um convite que está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Os irmãos podem projetar? Tiago 4,8 diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Só a primeira parte. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aqui tem um convite e tem uma promessa. Há um convite. Qual que é o convite? Achegai-vos a... E Ele, essa é a promessa. E Ele se achegará a vós. Mas esse achegar-se não é só fisicamente. Porque muitos podem estar aqui e o coração está longe, não é? Esse achegar-se é achegar-se de coração. Então, o convite que Deus quer fazer a vocês nessa conferência, e ao longo das mensagens que vão ser dadas, é que vocês tenham esse coração. Senhor, eu nem sei onde é que eu estou nessa história, mas uma coisa eu sei: eu quero estar mais perto. Fala assim: Senhor, eu quero estar mais perto. Significa o quê? Eu quero te conhecer mais. E durante essa conferência o Senhor vai se apresentar para vocês de uma maneira nova, de uma maneira que talvez vocês nunca tenham visto Ele. E esse é o nosso desejo. E ao aproximarmos de Deus, lá em Hebreus
capítulo 10, fala uma coisa muito importante. Fala assim, a partir do versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse versículo 22 eu quero que vocês gravem: aproximemo-nos, aproximemo-nos, aproximemo-nos. De que maneira? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Fala para quem está ao teu lado bem forte: sem vacilar. Não vacila não, vacila não. Pois quem fez a promessa, não é você que é fiel, é quem fez a promessa é fiel. Por isso nós podemos nos aproximar. E como os irmãos falaram, o irmão que deu testemunho aqui, o Senhor não veio para nós como um juiz. Imagine se dessa aqui tivesse um tribunal, um juiz sentado aqui com aquele martelinho dele. Qual seria a sentença? Condenado, condenada. O Senhor não veio ainda, né, como um juiz. Ele veio como um sumo sacerdote. Não há nada que nós trilharmos nessa vida que o Senhor não tenha trilhado. Falaram do porta estreita, caminho apertado. Vocês acham que o Senhor passou por uma porta estreita ou não? O que vocês acham? Ele só deixou a glória, só deixou a adoração dos anjos, que 24 horas ficam falando santo, santo, santo. E nasceu aonde? Num berço esplêndido? Nasceu numa manjedoura. Foi perseguido aos 2 anos, teve que fugir. Foi morar num lugar desprezado, chamado Nazaré. Esse é Jesus. E ele viveu a vida humana, uma vida humana perfeita, sem pecado. Mas desde os 12 anos ele já cuidava dos interesses do Pai. Então nunca é tão cedo para você cuidar dos interesses de Deus. Mas é interessante que lá na Bíblia fala que, mesmo aos 12 anos, quando os pais procuraram: onde você estava, Jesus? Estamos te procurando há 3 dias. Eu estou aqui cuidando dos interesses de meu pai. Mas logo depois fala: ele foi com os pais e em tudo lhes era submisso. Jesus, com 12 anos, em tudo era submisso aos pais humanos que ele tinha criado. Imagina, mas fala: eu não aguento meus pais. O Deus Criador se fez homem e se submeteu. Então, falando isso daí, para mostrar para vocês como que esse Senhor, ele veio para conhecer a natureza humana, e ele veio para se compadecer das nossas fraquezas. E ele veio para isso. Você acha que ele não te conhece? Ele não sabe de onde você veio, o que você passou, as frustrações, as decepções, né? Os maus tratos, o bullying. Você acha que ele não passou? Você acha que ele não recebeu isso? Você acha que ele não passou por tudo isso? Ele foi chamado de Nazareno? Foi falar: alguma coisa boa vem lá de Nazaré? Cuspiram nele, socaram ele, colocaram uma coroa de espinho, bateram na cabeça dele. Você acha que ele não passou tudo isso? Você acha que ele não sabe o que é sofrer? Você sabe que ele não sabe o que é ser abandonado, ser traído? Ele passou por tudo o que o ser humano passa. Por isso hoje ele é sumo sacerdote, que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. E por isso que na palavra diz: aproximemo-nos. Vamos falar juntos: aproximemo-nos. Eu quero estar mais perto. De que maneira? Sincero coração. Você acha que você esconde alguma coisa de Deus? Você pode esconder dos seus pais,
Pode esconder dos irmãos, pode esconder dos amigos, mas de Deus você acha que você esconde alguma coisa? Então quando Deus pede para nós nos aproximarmos com um sincero coração, a palavra sincera significa sem cera, sem máscara, sem hipocrisia. Chegue do jeito que você está, que nem os irmãos deram testemunho aqui, e eu vou dar o meu também. Nós não temos medo de falar as coisas que nós fizemos. Por quê? Porque nós conhecemos esse Deus misericordioso e fiel a todas as suas promessas, e que conhece e que se compadece das nossas fraquezas, e que veio não para nos julgar, Ele veio para nos salvar. Fale assim: obrigado, Senhor, o Senhor não veio para me julgar, o Senhor veio para me salvar, o Senhor veio para me libertar, o Senhor veio para me curar. Ó Senhor Jesus. Primeira coisa, sincero coração. Chega diante de Deus, do jeito que você, Senhor, as coisas que você pensa, que você fez, que você falou, que você não falou, que você omitiu, que você deixou de fazer, que você não obedeceu, que você transgrediu. Chega diante de Deus e fala: Senhor, olha, sou eu sou isso. E a segunda coisa fala, plena certeza de fé. Então você precisa chegar com um coração sincero e com plena certeza de fé. Não é de sentimento, é de fé. A Bíblia em Hebreus 11, 6 fala: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Vocês creem que Ele existe? Só que a versão melhor fala: creia que Ele é. Ele é. Então creia que Ele é. E Ele é galardoador, não é? Daqueles que o buscam, não é não? Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando você chega aqui, não é sentimento, é fé, é crer. E nossa fé, ela não é uma fé abstrata, nossa fé é baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai passar o céu e a terra, mas as palavras dele não passarão. Então eu posso crer no que Ele prometeu, eu posso crer no que Ele falou, e baseado na palavra, essa palavra infunde fé em mim, eu creio. Fala bem forte: eu creio que Deus é. E Ele é galardoador dos que o buscam. Então tem esse desejo: Senhor, eu quero chegar com coração sincero, em plena certeza de fé. E depois fala o quê? Tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, essa é a maneira de nós aproximarmos de Deus. Primeiro, Ele tem um convite: chega. Ele é um amigo: chega. Ele é um médico: chega, vou fazer o exame em você. Deixa Deus fazer o exame, deixa Ele te examinar. E é importante ser examinado por Deus. Felizmente, um grande irmão, um amigo meu, ele faleceu essa semana com 49 anos de idade. Um jovem, top, gênio, trabalhava na Meta, no Vale do Silício, fez mestrado, doutorado no Japão, a esposa, 2 filhos, só que só foi descobrir o câncer quando o câncer já tinha se alastrado. Aí ele teve uma sobrevida de 1 ano e meio, foi o tempo que ele teve para ficar com a família, orar com a família, consolar a família, e ele partiu. Então, tem gente que não gosta de ir no médico, tem gente que fala assim: eu não vou no médico porque ele vai falar o que eu não quero ouvir, ou ele vai descobrir o que eu não quero. Não, é melhor ir, é melhor saber antes, é melhor saber quando ainda está no início. E os jovens, a Bíblia fala que quanto mais você vive, mais você peca. Então vocês já pecaram. Quem aqui nunca pecou? Deixa eu ver. Tem uns pequenininhos aqui? Vocês nunca pecaram? Já pecou, né? Ela é sincera. Eu já pequei. Fez assim, desse tamanhozinho, mas já pecou também. Só que quanto mais tempo passa, a gente vai ver. Se você pecou um pecado por dia, no final do ano, quantos pecados você já pecou? Em 10 anos. Com 20 anos, quem tem 20 anos aqui?
Imagina, quantos pecados você já perdoou? Um só por dia, olha lá, hein? Na boa estimativa, né? Então, nós precisamos ter a nossa consciência purificada. Não espere um dia, 2 dias. Não, quando eu tiver meus 30 anos, aí eu vou confessar. Você vai lembrar de tudo? Não é? Confesse diante de Deus. Mas o primeiro passo é você se aproximar dele. Se você não se aproxima de Deus, você vai achar, está tudo bem comigo. Mas quanto mais próximo da luz, mais você vai enxergar o que está no seu coração. E esse é o convite, mais perto. Quanto mais perto, mais luz você vai ganhar. Quanto mais luz você ganhar, mais você vai ver o tamanho de Deus, mais você vai ver quão pequeno, mais você vai ver o amor de Deus, mais você vai ver a salvação de Deus, mais você vai ver o plano dele para você, e mais você vai enxergar a sua pequenez, a sua miséria, a sua indignidade. Você vai ver, Senhor, eu só posso me humilhar e me arrepender e aceitar e te receber. Obrigado, Senhor. O Senhor veio para me salvar, o Senhor veio para me libertar. E eu quero dar um exemplo de uma pessoa na Bíblia que ele praticou isso. Ele praticou isso que eu acabei de ler, que é, ele foi sincero, ele se aproximou com um sincero coração, em plena certeza de fé, e ele foi diante de Deus aguardando o que só ele poderia fazer. Isso está lá em Mateus capítulo 8, versículo 1 até o 4, fala assim: ora, descendo ele do monte, Jesus desce do monte, o glorioso, ele desce do monte, grandes multidões o seguiram. Mas eis que um leproso, sabe o que é lepra? Lepra é a carne vai apodrecendo, né? Ela vai se deteriorando. A nossa carne é isso, é leprosa. E na Bíblia a lepra ela representa a rebeldia, a desobediência. Lepra produz isso, né? O corpo vai se desfazendo. Eis que um leproso, tendo se aproximado, ele se aproximou. Naquela época, leproso não podia chegar. Leproso ficava marginalizado, ficava isolado, exilado. Eles não viviam, não podiam viver junto com a sociedade. Mas esse leproso, ele quebrou uma regra. Ele se aproximou. Tinha uma multidão. A multidão deve estar olhando para ele e falando assim: não, você não. Ele não estava nem aí para a multidão, e eu espero que você também não esteja nem aí para a multidão, porque o seu colega, a sua colega fala assim: eu sei quem eu sou, e eu sei que só Ele pode me salvar e me curar. Só o Senhor pode. Eu vou me aproximar dessa conferência. E aproximando-se, o adorou. Em outras versões falam que ele se prostrou, dizendo o quê? Senhor. Já chamou Jesus de Senhor. Se quiseres, podes purificar-me. Ele não falou se puderes. Olha, isso é fé. Ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não falou se o Senhor pode. Ele é o Todo-Poderoso. Claro que Ele pode. Então ele falou: se quiseres, podes purificar-me. Aí Jesus quebrou uma outra regra, porque não podia tocar em leproso. E Jesus, eu quero que vocês leiam comigo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Olha para quem está ao teu lado: o Senhor quer que você fique limpo. O Senhor quer te limpar nessa conferência, e Ele vai te limpar. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O sentido espiritual é que o Senhor, Ele quer. Ele desceu do monte. Ele veio para isso. Ele não veio para condenar o leproso. Ele veio para salvar o leproso. Ele veio para libertar, para curar o leproso, que somos nós.
Agora, se você não acha que você é leproso, você é bonzinho, você é bacana, você vai ficar que nem a multidão, só andando, mas leproso. Toda vez que você olhar para o espelho, você vai sentir vergonha de você mesmo. Você vai olhar, os outros pensam que eu sou isso, mas olha quem eu sou. Minha mãe e meu pai pensam que eu sou isso, mas olha quem eu sou. Você se conhece, você quando olha para o espelho, você sabe a vergonha que você tem do que você faz, do que você fala, do que você pensa, do que você deixa de fazer. Mas o Senhor não veio para te condenar. Quando você reconhece e você se aproxima com sincero coração, em plena certeza de fé, e pede para Ele: Senhor, purifica o meu coração, limpa meu coração. Eu quero nessa conferência que o meu coração esteja mais perto. A Bíblia fala, algumas pessoas, o Senhor fala lá, em relação ao povo de Israel, fala: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jovens, que nessa conferência, em cada atividade, seja da oração, leitura da Bíblia, cânticos, reunião, compartilhar, pede para o Senhor: eu quero que o meu coração esteja próximo, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Agora eu quero ter uma palavra para aqueles que não são tão corajosos como esse leproso, mas ele era um paralítico. Isso está lá em Marcos 2, partido 1. Ele era um paralítico, ele não tinha força, não tinha condições nenhuma, mas ele tinha amigos. Eu amo essa passagem. Ele tinha 4 amigos, que quando chegaram onde Jesus estava, tinha uma multidão e estava tão cheio o lugar, que fala assim, a Bíblia diz assim, versículo 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. Jovem, a multidão é um problema. A multidão, sabe quem é a multidão? É o celular. Hoje vocês têm uma multidão na mão. O mundo todo está na mão de vocês. Você é uma multidão. Ou os coleguinhas que ficam o tempo todo mandando mensagem para vocês e querendo resposta imediata. Quem tem algum colega aqui que quer resposta imediata aqui? Não precisa levantar a mão, eu sei que todo mundo gosta. E ninguém gosta de que o outro demore de responder ou de visualizar a sua mensagem. Por causa da multidão, o que esses amigos fizeram? Ah, não dá, vamos embora. Olha, tá tudo, não tem condição. Não, esses amigos, eles descobriram um errado no ponto, lá em Uberaba, correspondente ao lugar que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Coisa tremenda, né? O cara estava paralítico e Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. Isso mostra que a nossa paralisia, a fonte dela é o pecado. Sabe por que a gente não tem força de nos aproximar de Deus? Por causa de pecado. Mas esses amigos, que podem ser os seus pais, ou os monitores, ou algum irmão, né, ou alguns irmãos que ofertaram para você estar aqui, pagaram a sua inscrição, pagaram o seu transporte para você estar aqui, eles têm fé de que Deus vai falar com vocês. E o Senhor vai falar com vocês. Há um ambiente de oração, não tem como escapar do Senhor não. E eu quero dar um testemunho rápido também, que na minha vida eu também já passei por decepções e frustrações, que me levaram a praticamente quebrar todas as estruturas da vida, né? Tudo aquilo que você tem como sólido na sua vida, que é família, não é? Os seus amigos, os irmãos, a igreja. Você simplesmente sente: eu desisto de tudo. E você vai embora. Você some da família, você some dos amigos, você some dos irmãos, some das reuniões. Ninguém sabe nem onde você está. E você acha que Deus não está vendo. Mas eu sou grato a Deus,
porque tinham 4 amigos carregando diante do Senhor. Se eu estou aqui hoje, e algum desses amigos estão aqui hoje, me carregaram, não desistiram de mim. Se eu posso estar aqui, não é por mérito, é porque pessoas tiveram fé que Deus podia me alcançar, me curar e me salvar e me resgatar. Por isso hoje eu amo o Evangelho e amo os irmãos, porque eu sei que como eu recebi, eu também quero dar. E eu espero que hoje, nessa conferência, se o Senhor tocar o teu coração, e você for curado, e você for sarado, e você se aproximar dele, você se torne um que vai carregar outros, seus colegas ou parentes, seus irmãos. Você seja alguém que possa dar testemunho, como vários testemunhos foram dados nessa manhã. Eu estava assim, mas Deus não desistiu de mim. Eu quero pedir agora para quem quiser, quem puder se ajoelhar. Nós vamos orar ao Senhor. Primeiro eu vou orar por vocês, depois cada um de vocês faça a sua oração. Senhor Jesus, nós estamos hoje na manhã prostrados diante de Ti, por causa do Teu grande amor, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor se aproximou de nós, para nós nos aproximarmos de Ti. Ajuda, Senhor, cada um dos jovens que veio a essa conferência, cada um dos adolescentes, a ver a sua grandiosidade, a grandiosidade do Teu amor, do Teu plano para a vida de cada um deles. Senhor, que eles realmente conheçam o verdadeiro Deus, eles conheçam a Ti, Jesus, e por que o Senhor foi enviado. O Senhor foi enviado por cada um deles, não por uma massa, não por uma multidão. O Senhor conhece cada um por nome. Senhor, o Senhor dá nome às estrelas. O Senhor conhece cada uma das Tuas ovelhas por nome. E sabemos que o Senhor está como um sumo sacerdote orando por cada um deles, para que nessa conferência eles possam ouvir a Tua voz. E sabemos que a Tua voz para eles é mais perto, mais perto. Jovem, que você ouça o Senhor nessa conferência, falando para você: filho, filha, eu te conheço. Não adianta se esconder de mim, não adianta fingir. Eu conheço quem você é, onde você nasceu, como você cresceu. Eu conheço suas frustrações, seus problemas, suas dificuldades, seus vícios. Eu conheço o seu mais íntimo. Eu conheço até os seus pensamentos. Mesmo assim eu te amo. E eu quero que você se aproxime de mim nessa conferência, porque eu posso e eu vou te salvar e te curar. Eu posso e eu quero. Jovens, que vocês nessa conferência, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçam o coração. Pelo contrário, voltem-se a Ele. Aceitem esse convite. Mais perto, mais perto, mais perto. Amém.